A paz do Senhor, amados, glória a Deus. Hoje estamos aqui como prometido, doutrina sobre o pecado. E todo professor, todo mestre, todo pastor que vai dar essa aula, ele tem que frisar bem para não ficar dúvidas. Esta aula é sobre o pecado ou do pecado para combatê-lo, reconhecê-lo como pecado e combatê-lo, certo? Não praticar jamais. Existe, em sua maioria, duas linhas de interpretação, certo? Mas todas concordam na sua maioria, Depois eu vou fazer aqui um vídeo sobre hereges da história e vocês vão ver um chamado Pelágio, certo? Que, apesar que é uma linha de interpretação, também ela é herege, certo? Então, não queiram ser pelagianos, né? Meu Deus, aleluia. Mas se você é calvinista, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Que concordamos que Adão pecou e com isso trouxe o pecado para a humanidade. A partir daí é que começam as discussões teológicas e nenhum dos lados vai ceder, porque todos os lados vão dizer a Bíblia diz. Então, por isso não cede. Mas é bom você ter uma visão diferente da sua, embora você não vá abrir mão da sua, certo? Mas é bom você entender que todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, certo? Então, a graça, ela vai efetuar no pecador uma obra, né? Alguns acreditam fielmente que existe pecador remido, e vamos ver que isso não é possível. Eu discordo totalmente, e não não vejo como existir. Alguns usam o texto de Paulo lá de Romanos para dizer que Paulo disse, eu sou maior dos pecadores e tudo mais. Era mais uma dor de consciência de Paulo do que realmente outros usam aquele texto que diz assim, eu sou o maior pecador porque eu persegui a igreja de Deus e tudo mais. Veja que Paulo diz perseguia, ele não persegue, até aquele momento ali. Então, é de passado, não é de presente. Então, não é uma base para sustentar que a gente permanece com a raiz do pecado. Porém, vamos ver aqui gradativamente. E eu vou começar aqui nessa aula dizendo uma pequena introdução, certo? Existem palavras sobre o pecado. Para que tudo isso vocês entendam, e é importante você reconhecer o que realmente é pecado, para que vocês entendam que nem tudo que dizem que é pecado é realmente pecado, né? Então, essa doutrina, ela vem para abrir os olhos para o que é pecado, para que você evite o pecado, e, ao mesmo tempo, lhe dá uma defesa para que você não se iluda que todo mundo dizendo que é pecado. Para o mundo, pecado é relativo, né? Tem o relativismo, que ele vai dizer que tudo é relativo. Para quê? O que é relativo? O que é relativo? Tem certas coisas relativas, mas o que é relativo é que você tem que tomar uma decisão, ou por santidade, ou por pecado. Então, isso é absoluto, não existe relativo, certo?
Relativo é, se você for seguir isso, daí tem que seguir direto, constantemente relativo. Então, vai atravessar a rua agora? É relativo. Você quer atravessar a rua agora? Eu quero, mas relativo. Aí você anda, aí diz, e por que você atravessou? Porque eu quis atravessar agora. Então é absoluto que você quis atravessar agora, não relativo. Então o relativismo, ele vai exagerar nisso daí. Para quê? Qual é o propósito do relativismo? Tirar, literalmente, o que é pecado. Então, tudo que diz que é pecado, antigamente, eu, como fui da Assembleia de Deus, a missão, a tradicional, hoje eu permaneço assembleando, mas do meu ministério próprio. Então, na época, eles diziam assim: televisão é pecado. E os irmãos procuravam na Bíblia e não achava isso, nem vai achar. Porque justamente a base para o pecado é um mandamento, certo? Por isso que a Bíblia diz: vindo a lei, deu força ao pecado. Então, se deu força, já existia, certo? A paz do seu Marcos Jaciane e a Alexandro Araújo. Olha, eu acho que é Alexandro, né? Alexandro, né? Aí, olha só, eu usei esse texto que está na live de Tiago 4,17, porque basicamente é isso daí. Só que tem um melhor ainda sobre sedução, né? Então, temos o pecado seduz, né? Então, o que que acontece? Deus determinou que a questão seja analisada à luz da Escritura. Não é assim? Onde é que está isso, pastor? Está lá em Salmo 119, versículo 5. Né? Vamos ver? Salmo 119, versículo 5, nessa introdução. Salmo 119, versículo, aliás, 105, versículo 105, né? Salmo 119, versículo 105 diz: Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Na minha versão diz assim. Então, qual é a luz que Deus lança? Quando se dá uma ordem, e nós conhecemos quantos mandamentos? 10, né? É revelado no Novo também. Ele é válido para a igreja. Então, o fazer barba foi pecado para a igreja? Hein? Quem é que pode me dizer? Que lá em Israel tem, não danificarás as pontas da sua barba. Né? Então, tem que andar com a barba crescendo. Isso era ser respeitado e rico. Perdão. Então, pecado é isso. Pecado é tudo isso. Pecado ganhou força por causa dos mandamentos, certo? E nos livros da Bíblia, eu vou citar aqui alguns. Esse daqui foi pedido por uma missionária do meu ministério, que ela perguntou uma dúvida: quantos pecados existem na Bíblia? Né? Então aí vamos separar entre Antigo e Novo. Né? E eu disse: hoje eu não dou a resposta, mas eu vou estudar e vou trazer para vocês. Então aqui está o início dos vídeos, porque eu sei que a matéria de pecado não se conclui em um vídeo só. Então eu estou fazendo a aula, por isso que eu botei parte 1, aí vocês vão ver, na parte 2 vai estar lá no YouTube também, e no grupo dos pregadores do Evangelho Genuíno, que é isso daqui. Um dos sinais de avivamento, amados, é você combater o pecado, certo? Quem vive, cede a ele, e essa pessoa vai virar uma promíscua, certo? Então, já é. Então, para você ter noção de quantos mandamentos tem em Gênesis, 106, certo? Ou ordens. Como é que você vai analisar isso na Bíblia? Você vai ver e selecionar os versículos que tem ordens, sempre no imperativo. Em Mateus, capítulo aliás, Mateus não, perdão, Marcos 16, 15
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa parte aí, ela está no imperativo. Então, ela é um mandamento. Eu tenho a escolha de quebrar. Certo? Então, logo, chegamos à conclusão que se eu tenho a escolha de quebrar, eu sou livre. Se eu chego e escolho não quebrar, também estou usando minha liberdade. Então, veja bem. Se eu... Lá está dando uma ordem. Lá está dando uma ordem. Vá, em outras palavras, vá e pregue o evangelho a toda criatura. E se eu disser, não vou, pequei. Entendeu? Toda vez que você quebra um mandamento ou uma ordem, você peca. Então, aqui está o versículo básico que eu escolhi para isso. Por isso daí, ó. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, em outras versões diz, peca. Aqui diz, comete pecado. Por que comete? Porque ele está falando que aqueles do passado, Cristo perdoou. Entendeu, amados? Então, só em Gênesis tem 106. Na lei de Moisés, em Êxodo até Deuteronômio, você vai ver 827 em Êxodo, Levítico 795 ordens, né? Números 554, Deuteronômio 519 e assim vai, certo? Então, depois em outros vídeos eu vou trazendo, com mais tempo eu vou trazendo, porque aqui eu quero deixar algumas palavras nessa introdução sobre pecado. Fiquei de dar a quantidade, né? A quantidade geral, vou dar do Antigo Testamento primeiro. A quantidade geral de pecados no Antigo Testamento, gerais, incluindo Gênesis, certo? É de 2.819 pecados nessas ordens. Não assistir televisão não inclui nada disso daí. Futebol também não, certo? Nenhum esporte. Estes versículos são uma agressão, quando quebrados, certo? Uma agressão à santidade de Deus. Porque todo mandamento que Deus dá é em base de sua santidade. Então, respondida já essa daí, vamos avançar. A Bíblia Sagrada nos mostra que toda a sua extensão de pecaminosidade e suas consequências sobre a humanidade, na Bíblia, começou com Adão. Não pecar, certo? Para você reconhecer o que é pecado. Então, mas para evitar, fugir e vencer o pecado, certo? Então não é para pecar, é para evitar o pecado. O pecado é algo real que afeta a Deus, a criação e a humanidade. Ela vai ser o pecado, a transgressão contra as ordens de Deus. Então, o pecado ele vai ser definido como mal. O mal ele é ausência de bem, certo? Então, quando uma pessoa ela escolhe pecar, transgredir, ela começa a ser cheia de mal e ausentar-se o bem. Uma determinada pessoa disse para mim que Deus não era bom, Deus era justo. Ele disse, eu não vejo Deus como... Não entendia da Bíblia. Eu disse, é a mesma coisa. Quando você fala dos atributos de Deus, você vai falar de que a justiça é ligada à santidade, a santidade ligada à bondade. A bondade é a aversão ao mal. E eu perguntei, uma pergunta simples, o que você vê como bondade? Ele voou, parou para pensar. Ele nem sabia. Ele parou para pensar ali. E ele respondeu, e eu disse, justo. Só que não é só isso. A bondade é você ter aversão ao mal. E ele disse, o mal é a ausência de bem. Eu disse, exatamente. Só que Deus é bom absoluto e nós não. Então isso é para se assustar. Ele ficou assim.
Se você peca um pecado e tire essa noção de que tem uns hereges na igreja para aliviar a barra deles. Pecado você não pode aliviar. Pecado é transgressão. Transgressão, vá para o dicionário. A pessoa é um criminoso. Ele foi além dos limites. Certo? Deus dá limites. Deus não proíbe certas coisas, mas Deus dá limite. Certo? O pecado é algo real que afeta a Deus e a criação. É algo que serve de embasamento para a compreensão das demais doutrinas. Então, vamos definir o que é pecado aqui, certo? Mas também devemos definir que essa doutrina do pecado ou sobre o pecado, ela vai estar nas doutrinas inegociáveis, essenciais, certo? A maior doença não é essas da atualidade. A maior doença é o pecado. Você sabia que uma pessoa morre e adoece por falta de perdão? E Deus manda perdoar. Não é assim? Deus manda perdoar. Então, o que acontece aqui? O pecado se contrapõe à santidade de Deus. O pecado, ele vai sempre se opor à santidade de Deus. Tanto a santidade como o pecado são estados morais que afetam o relacionamento entre Deus e o homem. Um correspondente ao bem e outro ao mal. Um aproxima o homem do seu Criador e o outro afasta. Quem é que vê isso daí em Isaías 59, versículo 1 e 2? Quer ver? Ó? Você veja que a Bíblia, quando começa naquelas mensagens duras, que ela não alivia o pecado. Né? Onde é que Deus vai dizer assim, pode pecar, amado, porque você já está sujo mesmo? Não, Deus não fala assim, certo? Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido para não poder nos alcançar com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram. Olha só que linguagem. Ele nublou. Sabe aquele tempo nublado que você não vê o céu azul? Pronto, nublou. E esconderam de vós a face do Senhor. Vocês não conseguem mais ver. Então vocês veem que uma pessoa vai dizer, eu não creio em Deus. Ele precisa de graça. Então Paulo perguntou, como crerão se não tem quem pregue? Entendeu aí? Irmã Lucília, ô glória! Olha só, então como crerão se não tem quem pregue? Por quê? Porque está nublado. Está nublado a vista dele. E aí ele diz, e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhe dará ouvidos. Só tem uma maneira de Deus não perdoar o nosso pecado. Se a gente não pedir perdão, não se arrepender e não se converter. Ok? Então, o que é que tem em comum nessas três frases? Mulher bonita para os varões. E vocês acham que as mulheres não pensam também? Pensa que é da nossa carne. Elas vão dizer, nossa, que homem bonito. Né? E cobiçou, tem que cobiçar, não é só olhar, não. Tem que cobiçou. Aí elas vão dizer, aí dói a consciência porque Deus vai cobrar. A consciência é um estado que Deus colocou dentro da gente, que está embutida na alma. Que ela, na queda, a consciência foi corrompida. Por isso que fala, está endurecida, endurecida a consciência. Né? Então ela está endurecida para a mensagem. Erra e nem sente, não fala mais. Então consciência, nem sempre ela é confiável, mas quando você está lendo a Bíblia, quando você está conectado com Deus, quando você está em oração, em santidade, Deus vai usar a consciência. Aí vai dizer, errou, você está errado. Aí você pede perdão, me perdoe.
e você sente a presença de Deus, foi perdoado, certo? Por essa razão, a doutrina do pecado, o ramo da antropologia, recebe uma atenção especial nas linhas e capítulos da Santa e Suprema Palavra de Deus, no capítulo 2, versículo 1, 5 e 6 de Efésios. Não, Efésios 2, versículos 1, 5 e 6, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus vossos delitos e pecados. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja que eu não li o versículo completo, 5 e 6. Então, está sendo só selecionado 1, o 5 e o 6. Mas na continuidade diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A salvação. Então, deixa eu dizer aqui, firmar. Salvação não acontece sem Deus primeiro agir. E a Bíblia declara como é que vem a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Então, se você resolve não pregar, se você para de pregar, isso já é um pecado. Já é um pecado. Porque ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lá no livro de Ezequiel fala sobre pregar também. Prega em tempo e fora de tempo. Isso é uma ordem também. Certo? E está dentro daquelas que em outros vídeos eu vou mostrar. Então, a terminologia do significado do pecado, vamos para o primeiro tópico. Então, já fechando aqui a introdução, é pecado, errar o alvo da vontade de Deus, certo? Nem tudo que diz que é pecado. Algumas perguntas que me fizerem no privado eu vou poder resolver. Inclusive sobre relação sexual eu falo, certo, irmão? Mas por questão de esses vídeos estarem sendo mostrados para menores e tudo mais, eu tenho um cuidado para não passar mensagens íntimas só para casais. Então, meus vídeos para casais eu ainda estou aprontando para colocar, mas vou botar com restrição. E aí é com o YouTube, com os outros sites. O que não tem, como Facebook, eu não vou passar, tá certo? Mas vou dar o link do YouTube, que ele tem restrição de idade. Então, amados, eu quero que vocês entendam. Nem tudo que forem falar para vocês que é pecado, realmente vai ser a toda criatura para Jesus voltar. Aí eu disse, amado, lá em Mateus 24, 14, está dizendo que só vai vir um fim, em outras palavras, quando o evangelho for pregado em todo mundo. Mas já foi, pastor. Disse, foi não, amado. Foi não. Tem muita gente para pregar o evangelho. Nasceu gerações novas. Você sabe do que você está falando? Não. E como é que Deus diz que vai salvar as pessoas sem elas terem leis? E falando do texto de Romanos 2. Vá lá, examine, porque você pode pegar alguém assim, confuso. Ele é uma pessoa boa. Mas eu estava confuso. E ele chegou, e eu disse, não, amado, ali é julgamento. Julgamento da humanidade. É tanto que ele disse, que faz você que julga seu irmão? Entendeu? Esse texto, ele está fazendo a mesma base, Paulo pegou a mesma base do julgamento hipócrita que Jesus falou. Certo? E aí ele diz, quem vai julgar é Deus. Entendeu? Então, julgamento ali. Deus só está dizendo ali, Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus vai julgar, e se há um julgamento, há um juiz, certo? Jesus é advogado, vai ser promovido. E já foi, né? Já está lá, só esperando a hora. Para ele chegar e julgar. O quê? As pessoas que seguem a lei de Deus, através da lei de Deus. A graça, pela graça. E os que não têm lei, sem lei, mas que seguem as bondades, os atos de bondade, consciente de padrões e princípios próprios. Mas isso é base de julgamento. Quer dizer que Deus vai enxergar o coração. Entendeu, amado? E não.
salvação. Eu disse, do jeito que você está falando, se a salvação fosse nesse capítulo, não precisaria eu confessar a Cristo. Ele parou. Entendeu? Para que eu confessar Jesus se Jesus já vai me julgar sem lei? Para quê? Ele se embaraçou. Eu disse, você está confusa, mano. E ele foi e ficou na vigília e escutou. Mas, amados, não é uma má pessoa, mas ele estava confuso. Então, entenda. Tem gente que você pode achar ruim e não é. Mas tem gente que realmente é ruim. E se você não souber desses padrões que eu estou dando aqui, você vai sair. Então, vamos para a próxima palavra hebraica para pecado. Pecha. Está em Provérbios 28, 13. Pecha quer dizer rebelião ativa. Uma transgressão da vontade de Deus. Rebelião é quando você se volta contra uma autoridade, certo? Tem gente que é rebelde e não admite que é rebelde. Só admitir que é rebelde não adianta. Tem gente que diz assim, pode dizer assim, não sou mentiroso não, mas alguém liga para ele, ele diz assim, estando na Bahia, ele diz, eu estou no Paraná. Entendeu? Mentiu. Então, ele pode dizer de ruma, não, eu não sou mentiroso. E ele mente. É a mesma coisa de mentir duas vezes. É a mesma coisa. Por que os pecados públicos são mais graves? Porque envolve mais pessoas e adiciona o escândalo. Só por isso. Então, um pecado, um abismo chama outro. Ele começou mentindo. Né? Ele começou mentindo. Ah, não diga que é minha esposa, diga que é minha irmã. Ele contou meia verdade, né? Que é mentira. Omissão, às vezes, não é. Você, por exemplo, o que é omitir? É você deixar de contar algum evento, mas você, em si, no todo, você contou a verdade. Entendeu? Eu comi ovo. Quantos ovos você comeu? Se ninguém perguntar, você omite a quantidade. Comi 3 por dia. Porque estava na luta, estava na prova. Né? Então, você omitiu esses fatos. Mas se alguém perguntar, quantos ovos você comeu por dia? 3. Mas você vai dizer porque era luta e prova. Você estava na luta, irmão? Estava. Você tem que dizer a verdade. Entendeu? Se bem que indiscrição também é pecado. A pessoa ser indiscreta é pecado, irmão. Tem gente que diz, para onde é que você foi? Irmão, isso é pecado. Isso é indiscreto. Não pode não. Isso é indiscreto. Agora, alguém chega e diz, pastor, irmão, tá fazendo o quê? Irmão, isso é pessoa, não se pergunta. Rapaz do Senhor, pastor, como é que o senhor vai? Né, irmão? Mas não pergunte não, essas coisas pessoais não. Evite. Vamos para a terceira. Sagar. Está em Levíticos 4,13. Significa desviar. Awon. Está em 1 Reis 17,18. Tem a ideia de torcer. E refere-se à culpa produzida pelo pecado. Aí tem gente que quer dizer, não, Jesus tirou a culpa, não tirou o pecado. Tem que ler João. Eu terminei o Evangelho de João. João. Uma coisa é você interpretar pela Bíblia e ter ela como verdade, né? E outra é você chegar e dizer... Outra é você dizer que isso não quer dizer aquilo que está escrito, né? Então tá aqui, ó, o que ele diz aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas voltando, que aqui é o 29, 1,29 de João, voltando no 12, ele diz, aos que creem no seu nome. Amém? Crer aqui é viver. É mais do que você dizer, eu acredito. Não. Acreditar só não. No Novo Testamento, as palavras gregas mais comuns para pecados são acibeia, está em Romanos 1,18 e Tito 2,12, certo? Significa impiedade. Ser ímpio é um herege. Torcer naquela sagar, desviar-se, né? E awon, que é torcer, você vai ver que torcer vai ser
heresia. A heresia, ela é torcer a verdade. Torcer a verdade. Então, existia até uma historinha que tem, que existia duas filhas da heresia. Uma se chama filosofia e a outra se chama teologia. A teologia e a filosofia, quando se juntam, combatem a heresia. Essas duas filhas nunca vão concordar com a mãe. Então, realmente é verdade, certo? Tanto filosoficamente, né? A filosofia vai combater a mentira. Os de hoje, nem tanto, mas os antigos, sim. E a teologia, os teólogos, se todo mundo dissesse que teólogo era hoje, que era um teólogo mesmo, realmente eu daria o braço a torcer. Mas o teólogo não é só aquele que sabe grego e hebraico, não. É aquele que prega a palavra do jeito que ela é. Agora, existe um ramo da teologia que se chama teologia liberal. E aí ela não vai interpretar a Bíblia como inspirada, vai dizer que certas coisas só naquele tempo, vai dizer que a interpretação dela é histórica, crítica, né? Então, ele vai dizer que pecado era pecado naquela época, então não é assim, certo? Então, isso daí é para dizer o quê? Se você tirar o pecado, você tira a necessidade do juiz. Aí tirou a necessidade do juiz, o juiz não existe. Então, no fundo aí tem um ateísmozinho por trás, sabe? Disfarçado, né? Então, vamos lá. Adíquia. Romanos 1,18, 3,5 e 1 Coríntios 6,8 indica injustiça, falta de retidão. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa completa, madura, corretamente. A pessoa que é injusta é aquela que usa 2 pesos e 2 medidas, certo? Mas nem tudo é injustiça, porque uma pessoa vai ser julgada pela capacidade que cada uma tem. Patrícia Soares, seja bem-vinda, a paz do Senhor, Deus abençoe. Parabases significa, em Romanos 2, 23 e 25, transgressão, certo? E paraptoma, em Romanos 5, 19, aliás, antes tem paranômia, Romanos 4, 7, que é a quebra da lei, ou afastamento da lei, iniquidade e ilegalidade. Né? Então, isso daqui é semelhante à paranômia, é semelhante você entrar numa rua e o desvio é lá na frente. Você pega um pouquinho a contramão e... Então, pegou um pouquinho a contramão, pegou o atalho. Então, pecado é atalho para que você se sinta mais com desejo. Né? Então, uma pessoa que a esposa não comparece, vamos dizer assim, e ele vai e adultera, ou ele fornica, ou ele manipula os órgãos pessoais dele, íntimos dele, ele está pegando um atalho. Ele está pegando um atalho. Logo, paranômia. Ele está pegando um atalho, certo? Ele está indo na ilegalidade. Entendeu? Pergunta, Pastor Wallace, tem como alguém passar dias sem pecar? Sim, tem. Por quê? Jesus deixou o exemplo. Se a gente seguir o exemplo de Jesus, viver uma vida de oração, viver uma vida de santidade. Mas sabe o que o diabo faz? Tem vários vídeos que eu acho bem interessante a criatividade dos irmãos, e isso daí é verdade. Botam atores lá, até irmãos mesmo, botam uma cena escura, uma mesa, e o diabo falando, a gente não pode impedir eles de ir para a igreja, porque Deus não vai deixar. Né? Não pode deixar, impedir de eles adorarem a Deus. Eles têm liberdade, livre-arbítrio. Mas vamos tirar o tempo deles. Passos em falsos, porque pecar é andar em luz escura, certo? As trevas, andar nas trevas. Não fazer o que Deus manda. Deus mandou, como eu disse no início, mandamentos
são a base da santidade de Deus. Você ama a Deus, e João vai dizer, se você me ama, guarde meus mandamentos. Né? Por quê? Se ama a Deus, você não vai pecar. Entristece o Espírito Santo também. Porém, o termo mais usado no Novo Testamento para designar pecado, Patrícia Soares e Maressa Santos, a paz do Senhor, Deus as abençoe, é amartia, como eu falei, né? Então, a doutrina do pecado ela é chamada de amartiologia, certo? Mateus 1, 21, Romanos 3, 23, significa errar o alvo. Atingir o alvo errado, fracassar, falta e delito, derrota, porque vai no final levar a derrota, né? Ou uma derrota momentânea, queda, que foi lá de Adão e Eva, né? Ou desobediência. Então, a Bíblia não manda você condescender com o homem, com um pastor. A Deus não mandou o mandamento dizer assim, condescenda com o seu pastor. Ou seja, concorde com tudo. A Bíblia manda obedecer o seu pastor. Romanos 6, eu creio que se você quiser fazer um resumo, faça em Romanos 6. Né? Definição de pecado, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O pecado é considerado principalmente uma brecha. Palavra para pecado também é brecha, certo? Ou rompimento de relações entre o pecador e o Criador. Veja bem, quem é o pecador? É aquela pessoa que não conhece a vontade de Deus, que não é uma pessoa má, ela é boa, inconsciente, ela faz até o bem, certo? Você pode ver que diz, fulano é mais crente do que um crente, né? Só que ele não é salvo. A questão é essa. Teve crente que falou heresia, irmão. Se vier para a igreja, ele vai ser estragado. Não, irmão. Igreja não é céu. Não vejo igreja como céu, não. Veja a igreja em dois prismas. A igreja ela é hospital e oficina. Hospital, chega doente do pecado, chega doente com enfermidade e ele sai curado. Confessou a Cristo, começou o novo nascimento e ele vai com certeza fazer isso, né? De ajudar a pessoa a caminhar. Mas o que acontece hoje é que o discipulado está sendo atacado pelo diabo e nós temos alguns inimigos. Vamos ver eles. O inimigo número 1 é o pecado. O mundo vem depois e os demônios. Certo? Pecado, mundo e os demônios. E tem um que também é inimigo, para fechar os 4, é a carne. Não é a carne corpo físico. É os desejos da carne. Amém? Que vem do pecado. Então, hoje, uma pessoa que foi perdoada e ela quiser pecar, ela vai ser um pecador ocasional. Depois ela salva, vixe, pequei. Então, ela é um pecador que não vigiou naquela ocasião e ela é um pecador ocasional. Antigamente era pecador praticante. Diferente. Tem que conceituar para ficar mais fácil da pessoa entender. Então hoje você é um pecador praticante, tem que se arrepender de novo. Tem que se arrepender. Não pode ficar do jeito que está. Vamos lá. Pecado não é um acidente, não é um acontecimento por acaso, do acaso. Há quem ensine que o pecado é acidental, certo? Porém, o ensino bíblico mostra que o pecado é um ato de desobediência do homem para com seu Criador. Então, antigamente se acreditava que o pecado era acidental. Não, aconteceu por acidente, não, o pecado é consciente. Agora, o que você faz é que vai influenciar. Você decidiu pecar? Você foi seduzido por ele.
Tiago diz que você foi seduzido pelo pecado. Veja em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, se detalhe, pecado, que eu vou falar mais na frente, mas vou antecipar. Pecado no singular, ele é pecado original. É aquele que veio de Adão, que ele está falando aqui. Então, aqui é pecado original. E pecados no plural são pecados atuais que você pratica. Então, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque Adão pecou. Entendeu? O que eu tenho a ver com Adão? Adão é o pai da humanidade. É o nosso descendente direto. Então, se ele pecou, passa para tudinho. Só que em Romanos 5 diz que outro Adão veio aí para resolver o negócio. E se chama Jesus Cristo. Pecado tanto é um ato como é uma condição. É o estado dos homens sem regeneração. É o estado do afastamento de Deus, é o estado da impiedade, que consiste na oposição a Deus e seus princípios. Quem é que ainda quer se opor a Deus? Se você está se consagrando, se você está... não vai ser esse pecador. Você vai ser um pecador que vai cometer, em determinado momento, um ato contra a santidade de Deus. Não vigiou, pronto, caiu. Então, vamos lá. Na qualidade de rebelião contra a lei de Deus, é um ato da vontade do homem. Pecado não é apenas o que fazemos ou deixamos de fazer, mas ele ocorre também em disposição da vontade do Estado. Pecado envolve culpa. Culpa é o estado de merecimento de punição pela violação de uma lei, de uma exigência moral. Pecado envolve culpa, mas para que haja culpa é necessário que haja revelação da lei de Deus. Como é que vai ter culpa? A pessoa vai se converter se ela não sabe que está pecando. Sabe por que diminuiu o número de pessoas se convertendo? Porque diminuiu as pregações sobre pecado. Como é que a pessoa vai saber que a avareza é amar o dinheiro? Se todo mundo que tiver dinheiro vai ser pecado? Não. É quem ama o dinheiro, que tem o seu dinheiro como idolatria, e vira avareza. Né? Você vê em certos programas fazendo pegadinhas, um cara diz que ganhou 50 mil, por exemplo, e joga no lixo e aquela multidão desesperada pelos 50 mil pega no lixo, depois vai chegar com a cara mais lisa dizendo: ai, eu sou santo, eu vou para a igreja. O ato mostrou outra coisa, mostrou ganância, avareza, são pecados financeiros. Né, amado? O que é a ganância? É um pecado contra a generosidade. Você não é generoso, não? Você é daquele que tem um dízimo de 20 mil e só dá 2? Ganancioso. E para terminar aqui, onde não há lei, não há transgressão. Está aqui a base do que eu disse no início. Né? 3.859 ordens de pecados, os mais cometidos, né? Os mais cometidos têm pecado contra a lei, tem pecado contra a alma, tem pecado contra a santidade, certo? E a gente vai fazer vários vídeos sobre isso. Então, nem tudo é pecado. Então, eu estou fazendo isso porque vai ser um estudo, uma coletiva de vários temas. Aqui foi a introdução e o tópico 1, que é a introdução e o que significa pecado, para a gente começar, e a quantidade de pecados que me pediram a pecado só vai acontecer quando você quebrar um mandamento, certo? Então, o que você não achar na Bíblia que diga que é pecado, que é uma ordem direta, por exemplo, é uma ordem direta você casasse, que é homem, casasse com a mulher. Então, se você não casa com a mulher, você quer casar com um homem, né? Isso, claro que eu falo não para os varões homens de Deus, mas para aquele que está ainda no pecado. Isso já é um pecado, certo? Se você está liberto também, quer está sentindo o desejo de escorregar, também está em pecado. E vice-versa, com a mulher também. Porque existe um mandamento. E esse mandamento você pode afirmar: Deus quer assim.
Entendeu, amados? Tudo que já tem um mandamento previsto, Deus quer assim. Só que dos pecados dos 3.859, 1.050 estão no Novo Testamento, literalmente repetidos, parecidos, mas são esses daí, literalmente, tá certo? E 2.819 pecados se quebrados as ordenanças, certo? Então, ordenanças e mandamentos é sinônimo para falar da mesma coisa. Então, vamos fazer vários vídeos, mas por enquanto eu estou com bibliologia na quinta e aqui maravilhosa doutrina sobre o pecado, que aqui é a introdução e o tópico 1. Amém? A paz do Senhor, e quem quiser confessar a Cristo e abandonar a vida de pecado, venha, confesse a Jesus aonde você está, dizendo: eu confesso a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Agora, se você fez com toda a fé que você tem, se essa mensagem tocou no seu coração e você fez com toda a fé, você está salvo. Procura a igreja mais perto da sua casa, porque, como eu já disse várias vezes, eu não prego placa de igreja, certo? Mas se a minha for perto da sua, você vai ser bem recebido. Se não, procure pastores fiéis, segundo o coração de Deus, que eles vão apacentar você com muito amor. E pastor genuíno tem que seguir as obras do sumo pastor. Amém? E eu digo a paz do Senhor e até a próxima segunda-feira com mais uma parte da doutrina sobre o pecado, que vamos falar da origem do pecado agora, certo? No próximo, a paz do Senhor.